na época da pandemia, porque chegou ali lado a lado, né? A pandemia chegou e o joguinho, que era uma renda extra, que você poderia ganhar algo a mais, Uma que era uma distração. brincadeira, que era uma distração. Ninguém, eu falo isso hoje pra eles nos grupos, porque assim, naquela época, quando chegou, ninguém falava, ó, isso aqui libera dopamina, isso aqui vicia, isso aqui destrói. Não. Tanto que a maioria das pessoas hoje que estão afundadas não jogaram semana passada. Jogaram há 4 anos atrás. Essas pessoas já vêm de um tempo, desculpa. Essas pessoas que estão encerrando a vida agora são já vem sequeladas lá de um bom sofrendo de tempo. sequelas lá atrás, isso mesmo. Então, assim, a minha irmã, ela criou os 3 filhos sozinha, os filhos dela têm pai, mas nenhum foi presente. Ela foi pai e mãe e sempre trabalhou pra dar... Quem o pai e a mãe que não quer dar uma vida melhor pro seu filho? Todo pai que Então, ama, né? ela buscava... Não quem fez, né? Não quem fez, quem ama, Quem ama, exatamente. quem E aí, ela sempre trabalhou, desde os 12 anos de idade que ela trabalhava. E quando ela conheceu os jogos, ela já trabalhava com roupa, né? Que a gente chama sacoleira no Ceará. Sacoleiro. Ela montou uma lojinha em casa, ela vendia roupa, perfume masculino, feminino, lingerie, semijoias, batom, maquiagem. Ou seja, ela sempre estava ali procurando alguma coisa para ter o dinheiro dela. Empreendedora por natureza. Empreender. E aí ela também, em alguns tempos, ela fornecia marmita pro pessoal da prefeitura. Então, assim, nunca dependeu de homem, de marido, nem da minha mãe, nem de ninguém pra nada. Sempre teve o dinheiro dela, sempre trabalhou, sempre batalhou pra criar os filhos muito bem. E aí, o que eu acredito? Que ali, o que ela viu? A oportunidade de ganhar mais. Como todo mundo viu, né? E é o que eu costumo falar. As pessoas, elas foram pra conhecer o jogo por uma indicação. Ninguém obrigou, mas pela curiosidade eu vou. Mas ninguém se manteve ali porque quis. Porque ninguém quer estar aqui nessa sala. Se você falar pra mim aqui, Jéssica, se você ficar aqui agora, você vai perder a sua casa. Eu vou ficar aqui porque eu quero? Não. Correr daqui, rápido. Correr. Então, assim, e é um passo que as pessoas vão dando de cada vez e não se dá conta do que está acontecendo. Quando eu tive acesso aos áudios da minha irmã, as contas, tudo que ela depositou, você vê ali visivelmente que, assim, começa com um valor pequeno, sabe? Tipo, R$20, R$30, R$40, R$50. E ao longo dos dias, dos meses, esses valores vão aumentando. Ou seja, o que eu ouvi da boca dela, que eu tenho a minha conclusão pelo que eu ouvi dela, que é exatamente isso, no começo vocês pagam muito, que é pra gente viciar. E aí depois que a gente já tá viciado, não consegue sair, não tem mais pagamento. Aquela máxima que utilizam do tráfico de drogas... No Tigrinho, ela é uma verdade. Ela é uma verdade, que exatamente. É ofertar cada vez mais, te dar mais prazer, facilitar o acesso. E assim, igual eu falo, a convicção que eu tenho é que assim, a gente tava no meio de uma pandemia, né? O Brasil todo afundado, pessoas perdendo família, pessoas perdendo emprego, pessoas não tinham pra onde ir, não podia sair de casa, alimento sendo fracionado, ou seja... A pandemia real. E aí você, trabalhador, perdeu o seu emprego, você pega o seu celular, você vê aquele influencer que você gosta, que você ri da história dele, que você acompanha ele orando, falando de Deus. Naquele período nunca se viveu tanto ciberneticamente falando, né? Te mostrando que ele tá ganhando um dinheirinho ali jogando. E que você também pode ganhar. Porque ele tá ganhando e ele tá te mostrando que ele ganhou. Então por que você não vai acreditar nessa pessoa? E aí ele posta um casarão, ele posta um carrão, ele posta viajando os melhores lugares, os pratos, comida, família rica. Feliz. E aí, nessa época, não existia que hoje pra eles a palavra jogue com responsabilidade, ele joga pra você a responsabilidade de você ter acesso. A responsabilidade é sua, né, minha? minha? Eu tô te falando, mas você faz se você quiser. E aí, naquela época não tinha essa palavra que hoje eles usam como argumento, não tinha, né? E aí as pessoas... eu falo pela minha irmã, eu acredito que ela viu ali uma possibilidade. Esse jogo com responsabilidade é a famosa meia-culpa. Exatamente. Vou fazer uma meia-culpa aqui. Exatamente. E aí ela conheceu os jogos, né? Eu cheguei a ouvir falar uma vez, meu irmão me ligou e falou assim, que ele chamava ela de lá de casa. Jéssica, a do de lá de casa ganhou R$6.000 nesse negócio desse jogo aí. Só que nessa época não era o Tigrinho, era o Aviator. De dentro da plataforma. Logo no comecinho ali, 2021. Eu falei, não tem o que fazer. Passou, nunca mais
ouvi falar. Foi essa a única informação que eu tive desse jogo. E não tinha o conhecimento do vício, da ludopatia, ao ponto do que foi acontecendo as coisas, foi aonde eu fui vendo as coisas acontecendo e fui tomando ciência. E eu acredito que foi por esse caminho que a minha irmã acompanhou. Ela viu pessoas crescendo na internet, vindo do nada, mudando de vida com a internet, chegando no ponto do jogo e ganhando ainda mais. Então eu acredito que ela entrou pela crença.